Muito boa tarde, são 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo. Começa aqui o segundo jornal de hoje em português, aqui na Rádio França Internacional. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta sexta-feira, dia 19 de maio, o presidente guineense recusa nomear Domingos Simões Pereira para primeiro-ministro nas eleições de 4 de junho. O líder da coligação Plataforma Aliança Inclusiva, a Terra Arranca, responde que ninguém poderá pôr em causa a decisão do povo nas eleições legislativas. Timor-Leste tem reflexão hoje e amanhã para as eleições de domingo. No controle técnico desta emissão está Moussa Lachili e o jornal começa agora. Bissau 94 FM. Abrimos este jornal com notícias da Guiné-Bissau. O Presidente da República inaugurou esta sexta-feira o Porto Artesanal de Bissau durante a cerimónia e numa altura em que o país está em plena campanha para as legislativas de 4 de junho. O Sissoko Embaló disse que não quer Domingos Simões Pereira, o líder da coligação Plataforma Aliança Inclusiva Terra Arranca, como o primeiro-ministro. Mais detalhes com Moussa Baldé. O presidente Embaló aproveitou a inauguração do porto de pesca artesanal construído pela China para deixar um aviso, um repto e uma garantia. O aviso é de que se a coligação liderada pelo PAIGC vencer as eleições legislativas, mesmo que seja com 500 deputados, não irá nomear o primeiro-ministro Domingos Simões Pereira e nem Geraldo Martins. O Parlamento da Guiné-Bissau tem 102 deputados. Domingos Simões Pereira é o presidente do PAIGC e líder da coligação PAI Terra Arranca, e Geraldo Martins é o vice-presidente do PAIGC. Eu disse que Domingos Simões Pereira nunca o vou nomear primeiro-ministro. Tem de ir à Justiça e esclarecer as questões que pendem sobre si. Isso também é válido para o Geraldo Martins. Sim, disse isso. É claro e repito, mas isso não significa que se a coligação do PAIGC vencer, vou dizer que não. O repto do presidente Embaló foi no sentido de dizer ao Partido da Renovação Social PRS que não pode continuar a atacar o atual governo, do qual faz parte formalmente, e que está a cometer um erro ao pensar que pode se aliar ao PAIGC depois das eleições. O Sissoko Embaló disse ainda que ele mesmo poderá viabilizar um entendimento entre PAIGC e MADEM G15 por serem partidos próximos. Sissoko Embaló aproveitou ainda a ocasião para deixar uma garantia. Enquanto for presidente, nunca mais voltará a acontecer sobressalto militar na Guiné-Bissau. Moussa Baldé, Bissau, RFI. E o líder da coligação PAI Terra Arranca reagiu às declarações do presidente guineense. Ninguém pode pôr em causa os resultados das eleições de 4 de junho. Defendeu Domingos Simões Pereira. Tenho que manifestar o meu lamento que alguém que ocupa um cargo tão importante da magistratura suprema do país se afirme contrário aos dispositivos constitucionais. A expectativa do povo guineense era de ver um presidente distanciado deste embate, criando condições de apaziguamento, de paz, de tranquilidade, para que o eleitor guineense, de forma livre, pudesse expressar a sua preferência e o seu sentimento. Por um lado, a afronta que o presidente tenta lançar com isto não vai em direção ao Domingos, nem em direção à plataforma. Vai em direção ao povo guineense, porque no fundo ele está a dizer que não vai aceitar a escolha que o povo guineense fizer de forma livre. Em democracia é ao povo que compete escolher os seus legítimos representantes, e quando o povo se expressar no dia 4 de junho, não haverá ninguém em condições de pôr em causa a decisão desse povo. Do também líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira. Em São Tomé e Príncipe, os 11 países que integram o Comitê Permanente das Nações Unidas para a Segurança na África Central assumiram no arquipélago o compromisso de continuar a lutar contra o terrorismo e a proliferação de armas ligeiras e de pequeno calibre. Maximino Carlos. São Tomé e Príncipe assumiu a presidência do Comitê Consultivo Permanente das Nações Unidas sobre as questões de segurança na África Central. É a terceira vez que São Tomé e Príncipe assume a presidência desta estrutura permanente consultiva das Nações Unidas, como referiu Patrícia Trovada. O testemunho que nos é hoje entregue pela presidência cessante, ministrada pela República Irmã do Congo, pela forma exemplar com que conduziu os trabalhos do Comitê durante o seu mandato,
é um desafio para a diplomacia santomense. Aproveito o momento para endereçar as minhas felicitações pessoais à presidência cessante e solicitar o apoio e o engajamento de todos os Estados-membros para que se consiga realizar um mandato à altura das nossas expectativas. Abdul Abar, representante especial da ONU para a África Central, disse que é preciso prosseguir o diálogo para que a paz prevaleça na sub-região central africana. O comitê que se reúne periodicamente e que nos reúne hoje continua a ser o quadro ideal para participar ativamente na procura de soluções para uma paz duradoura, condição prévia para o crescimento económico e o desenvolvimento dos nossos países. São Tomé, RFI. São Tomé, 102.8 FM. Em Timor-Leste, os eleitores estão divididos, mas com grande entusiasmo para participar nas eleições, onde pela primeira vez vão votar os jovens nascidos já em Timor-Leste independente. A imigração é algo que seduz atualmente os jovens timorenses, com muitos a reivindicarem melhores condições de vida, incluindo saúde e educação, tal como a geração de empregos, de forma a constituírem e permanecerem no país, como nos explicou Eduardo Soares. Ele é diretor do jornal Diligente. Os jovens aqui, eles querem mais que os líderes não podem falar nas histórias antecedentes, nas histórias passadas para justificar os erros que eles fizeram hoje. Portanto, os jovens de hoje querem o emprego, querem que o governo desenvolva educação, saúde, para que eles possam viver. Nos últimos tempos não havia esta preparação, esta condição do governo, então muitos jovens querem ir ao estrangeiro para procurar emprego, para procurar uma boa vida, porque muitos eles ficaram revoltados com os atos dos líderes aqui, porque só estar numa oposição eterna que nunca defenda o interesse comum e criar condições para as gerações vindouras. Declarações de Eduardo Soares, diretor do jornal Diligente, entrevistado por Catarina Falcão. Na cultura, abre esta sexta-feira na Fondation Villa d'Atry, em Ille-sur-la-Sorge, no sul de França, a exposição Movimento e Luz, que homenageia a arte cinética. Há, ao todo, 60 artistas, nomeadamente o brasileiro Jael do Mourinho, que apresenta 2 peças e esteve à conversa connosco. Para mim é uma alegria imensa estar participando dessa exposição. Primeiro porque eu acompanhei mais ou menos o início dessa fundação. Eu conheço a proprietária. Eu vi o amor que ela tem pelos artistas e pela arte. E estar nessa exposição como artista geométrico, para mim é continuar o trabalho, a evolução dessa arte. Que ela evolua, mantendo o seu caráter de início, mas cada vez mais contemporânea. Esta grande escultura que está logo à entrada da exposição, como é que a descreve e o que é que ela representa? Essa escultura foi criada para uma exposição na Maison da América Latina e a início ela foi feita em resina. Conversando com a Daniela e o Tristan, que tinham acabado de fundar esse centro cultural, essa fundação, eles tinham o interesse de ter essa mesma obra em mármore. E foi aí que eu cheguei a tomar uma decisão de fazer o diálogo entre os quadrados, onde eu tenho um jogo de diagonal que vem enquadrar o vazio. E com a matéria, eu explicava para ele que é o mármore que representa a eternidade e que a cor vinha para dar um toque mais contemporâneo, mas que representava a vida, que essa cor um dia ia desaparecer. E no desporto, no basquetebol, os angolanos do Petro de Luanda vão ter pela frente nos quartos finais os marfinenses do ABC Faders. José Neto é treinador do Petro e afirmou que nesta fase é tudo ou nada. Bem, agora não tem outra coisa a pensar a não ser na vitória, até porque é um jogo único, né? Onde ali decidimos ou a nossa ida para as meias finais, que é o que nós desejamos, ou então o final da competição. O Petro tem expectativas de poder chegar mais à frente, né, na competição, de poder ir passar de fase e chegar até o mais longe possível nessa competição. Então, daqui para frente, como todos são jogos únicos, na nossa cabeça só tem uma coisa, né? A vitória, para que a gente possa avançar na competição. Rádio França Internacional.